capítulo de número 1, versículo de número 12 até o versículo de número 15. A minha versão aqui, você está com as versões aí? Vitória. Nova Almeida atualizada. Primeira Apocalipse, capítulo 1, do versículo 12 até o 15, diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingidos, à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. A voz era como o som de muitas águas. Pai, a sua palavra vai ser ministrada para o teu povo. Fale grandemente às nossas vidas. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua palavra. E assim como diz o salmista, guardá-la em nosso coração para não pecarmos contra ti. Me direciona para falar da tua palavra para a tua igreja e para o teu povo. No nome de Jesus, amém. Livro de Apocalipse, um livro da revelação, mas não vou falar sobre o livro, mas vou falar sobre a voz de muitas águas. João, o último apóstolo de Cristo. João agora nesse momento está numa ilha chamada Patmos. E ele está ali isolado de tudo e de todos. Ele está sozinho. Ele caminhou com Jesus. Quem o chamou foi o próprio Jesus. Ele viu todos os seus companheiros de trajetórias ali vivos e também mortos. E o último que sobrou foi João. E por falar do Evangelho, por falar da boa notícia, ele foi lançado para uma ilha para morrer sozinho. João, imagino João pensando naquele momento, eu estava rodeado de muitas pessoas e agora estou eu aqui, sozinho, numa ilha. Está eu aqui sozinho, sem ninguém, porque eu falei do Evangelho, porque eu falei daquele que eu vi com meus próprios olhos ressuscitar, curar, levantar o aleijado, o paralítico, curar enfermidades de anos, e estou eu aqui, sozinho, sem ninguém. Imagine só, você num lugar sozinho, sem ninguém, porque você anunciou e falou do Evangelho, a boa notícia. Como será que é doloroso, né? Mas Jesus, ele vai até João. Se você ler depois o capítulo 1 do Apocalipse, você vê João sozinho, mas agora você vê ele com quem? Com Cristo. Um grande amigo meu, pastor Paulo Martins, ele diz, o amigo de João.
O amigo do João estava com ele. E ele não passou aquela ilha sozinho. Ele se revelou. E aqui ele diz como que ele se revelou. Os seus cabelos eram brancos como a neve. Os seus olhos como chamas de fogo. E um detalhe lindo é que sua voz era um som de muitas águas. E um detalhe muito interessante é que João sabia o que estava acontecendo e que ele estava atento à voz. E com isso eu quero dizer o quê? Eu vou falar sobre a voz. Hoje estamos rodeados de vozes. Vivemos num mundo rodeado de vozes. O mundo está cheio dessas vozes. Mas a questão é, qual é a voz que estamos escutando realmente? Qual é a voz que estamos escutando realmente? É muito fácil dizer que estamos escutando a voz de Deus, mas nas horas boas da vida, ou nas horas ruins, quem estamos reescutando realmente? Para quem estamos dando ouvido? Qual é a voz que estamos dando importância? E diante de uma vasta quantidade de vozes, eu vou trazer só uma pequena parte, que eu vejo que é uma das principais, que muitas das vezes estamos dando ouvido. E para começar, a primeira voz se chama a voz da incredulidade, a voz da dúvida. Veja que em Marcos 9:23, ele diz, Marcos 9:23, agora na nova tradução da linguagem de hoje, muitas das vezes a gente chega assim, Jesus, o Senhor pode fazer o que eu estou pedindo? E Jesus muitas das vezes responde assim, se eu posso, tudo é possível a quem que tem fé, aquele que crê. Aquele que tem fé, aquele que crê, ele não tem a voz da incredulidade no seu ouvido. Ele não tem uma voz da dúvida, porque ele sabe que tudo é possível para aquele que crê. Deus pode fazer. Vamos declarar juntos? Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Mas muitas das vezes temos uma dúvida se realmente Ele irá fazer. E isso é um sinal que estamos dando ouvido para a voz da incredulidade, para a voz da dúvida, a qual está falando mais alto do que a voz do próprio Deus. Já parou para pensar? Já parou para analisar que muitas das vezes era para você estar mais longe, mas por ouvir a voz da dúvida, da incredulidade, você está onde você está? Muitas das vezes, Deus falou, vai, e você falou, vou nada. Que é o novo meme, né? Daí tem, vou nada. Deus falou, vai, não vou, porque eu não tenho certeza. Mas se Deus falou, é a certeza que vai dar certo. Mas a voz da dúvida fala o quê? Não vai. Era para você estar mais longe, mas porque você duvidou da voz de Deus, você está muitas das vezes onde você está.
Isso prova que muitas das vezes você deu mais importância para a voz da incredulidade e da dúvida do que a voz de Deus. Deus sempre falou, vai. E você sempre falou, será? O problema da nossa vida é sempre o será. Será que vai dar certo? Será? O será é uma grande dúvida. A segunda voz que ouvimos é a voz do povo. Existe um ditado que diz o quê? Existe um ditado que diz o quê? A voz do povo. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. A voz do povo, não é a voz de Deus. Mas muitas das vezes damos importância para aquilo que as pessoas falam sobre nós, ou para decidir algo para nós. E esquecemos daquilo que Deus fala para nós e por nós. E se esse povo não for o povo para anunciar o Evangelho, esse povo não é a voz de Deus. Somente somos a voz de Deus se nós o ouvirmos e o obedecemos. João capítulo 10, versículo 27, Jesus ele fala sobre a parábola do bom pastor. E aonde, nesse texto que ele diz, da parábola do bom pastor, ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Quem conhece Deus, Jesus, ele conhece a voz das suas ovelhas. E elas, então, a voz do povo não é a voz de Deus. Para sermos a voz de Deus, precisamos ouvir. E quando falamos, Ele sabe. Olha, em Mariporã, em Terra Preta, no bloco 7, o último andar, a Juliana está clamando a mim. Lá na Firmo Campos, bem próximo do Miara, tem a Zana. Lá no Capoavinha, tem irmão Abias, irmã Abigail. Não importa onde venhamos estar, quando falamos, Deus sabe quem é as ovelhas que estão falando. Por quê? Porque essas mesmas ovelhas o seguem. Então não podemos dar ouvido para aquilo que o povo fala para a gente fazer. Não podemos dar ouvido naquilo que as pessoas dizem para a gente fazer. Precisamos dar ouvido para aquilo que Deus fala para a gente fazer. Pedir direcionamento de Deus. Porque o homem sabe o que vai acontecer amanhã? Quem somente sabe o que vai acontecer amanhã? É Ele que precisamos ouvir. É Ele que precisamos ouvir. A terceira voz é a voz do pecado. E essa voz do pecado faz com que venhamos estar longe dele. Quando damos ouvido a esta voz, cometemos um erro muito grande. Qual é? Pecamos conscientemente.
Quando ou damos ouvidos à voz do pecado, o pecado fala, vai, faz. Aquilo que transgride a palavra de Deus, aquilo que fere princípios é a verdade de Deus. Vai, e você vai. Você está transgredindo, você está dando ouvido à voz do pecado. E veja o que Isaías 59:2 nos diz. Isaías 59:2 diz: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Veja a consequência do pecado. O pecado, ele traz uma consequência muito grande. Além de nos separar de Deus, Deus não ouve as nossas orações. Mas, Dudu, eu peco, sim, a gente peca, todos nós aqui que estamos aqui é pecador. Aquele que não tem pecado, levanta a mão, por favor, que a gente vamos fazer uma oração agora. Aquele que não tem pecado. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos. Mas existe a diferença entre o pecado. Qual é a diferença entre o pecado? Aquele que cometemos conscientemente. Aquele que vivemos na prática do pecado. Aquele que praticamos o pecado, como se fala, é normal. Não, não é normal. Porque esse pecado nos faz separarmos de Deus e Deus não atende às nossas orações. Esse mesmo pecado que cometemos diariamente, que virou o bichinho de estimação, esse pecado faz que venhamos estar afastados de Deus e as nossas orações não serem ouvidas. Esse mesmo pecado. E muitas das vezes damos ouvido a esse pecado. Não o pecado que cometemos inconscientemente, mas aquele que cometemos sabendo que estamos cometendo porque queremos pecar. Esse pecado é o pior. E é esse pecado que muitas das vezes vai nos levar à condenação eterna. Aquele que chegará no grande dia e falar, em teu nome eu curei, falei do teu nome, e chegar à recepção, a qual não queremos ouvir, apartar-vos de mim, porque eu não te conheço. E muitas das vezes damos ouvido a este pecado. A quarta voz é a voz do medo, depressão e ansiedade. E aqui que muitas das vezes acontece algo. Vamos primeiro pela questão do medo. E se a gente voltar um pouquinho atrás, algumas ministrações atrás, de domingo, o Johnny falou sobre a questão do medo, a qual Josué teve esse medo. Porque Moisés morre, e quem tem que dar a sequência da jornada? Josué. Josué tem medo de continuar a seguir a jornada. Ele tem este medo. E por entender isto, e Deus sondar o coração de Josué, Deus vai e fala para Josué. Não foi um homem quem falou, foi o próprio Deus quem encorajou Josué. E disse lá em Josué, capítulo 1, versículo 6, seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo, quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Então Deus encoraja, seja forte e corajoso. Pare de ter medo. Pare de ficar, eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir. Porque eu estou dizendo para você, seja forte e corajoso.
Em uma das pregações que o Johnny fez, eu guardei muito essa frase, e muitas das vezes eu uso essa frase para alguns clientes meus, e até mesmo meus amigos. Aí eu estou com medo. Tá, eu escutei essa frase do meu pastor e ele disse: se você estiver com medo, faça com medo mesmo. Se você ter medo, faça com medo mesmo. Porque Deus vai dar a estratégia. É Deus que vai dar o direcionamento. Faça com medo. Porque o medo nos paralisa de avançarmos. O medo faz o que a gente faz? Que recuamos e não avançamos. O medo nos faz estar paralisado. Por isso que Deus falou assim: eu preciso encorajar Josué, porque se eu não encorajar Josué, o povo não vai chegar até a terra prometida. Eu preciso encorajar esse homem, e ele fala diretamente para ele: Josué, seja forte e corajoso. Vai dar tudo certo, eu estarei contigo, assim como estive com Moisés, eu vou estar com você. E eles conquistaram a terra prometida. E não podemos dar voz ao medo. Muitas das vezes Deus coloca um projeto em nossas mãos, e muitas das vezes nos tornamos igual Josué. Ter medo, está tudo bem, meus irmãos. Eu tenho medo. Quem não tem medo aqui, levanta a mão. Eu queria saber também, porque aí eu pergunto qual é o segredo de não ter medo. Todos nós temos medo de algo. Ainda mais quando Deus fala assim: você vai começar esse projeto. Aí que a perna bambeia, né? Aí você perde estrutura, o chão vira igual e a movediça. Mas Ele sempre nos encoraja. Eu te dei esse projeto, mas você não estará sozinho. Seja forte e corajoso. Mas não podemos dar voz para o medo. Na questão da depressão, a gente vê na questão de Elias. O profeta Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, depois de ele matar todos os profetas de Baal, ele morre de medo e foge para o deserto. E nisso que ele foge para o deserto, ele tem desejo de morrer. E ele fica ali no deserto jogado. Eu prefiro morrer. Deus vai lá e cuida de Elias. Vai lá e tem um cuidado de Elias. Igual que está escrito em Josué, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 7 e 8, que diz: o anjo do Senhor, Deus, voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma. Senão, você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Deus encoraja no momento da depressão. Deus encoraja Elias, um profeta. Josué era um líder do povo de Israel, teve medo. O profeta Elias teve um processo da depressão. E Deus o encorajou, deu comida, falou: agora você vai ter que levantar, coma, porque você tem uma grande jornada. E depois, quando ele chega num lugar lá no monte, ele se enfia dentro da caverna. E quando ele entra dentro da caverna, acontece um rebuliço ali. Depois vocês lêem o capítulo 19 de o que acontece ali dentro da caverna. E Deus manda um trovão, manda um monte de coisa. Deus não estava nesses fenômenos naturais. Mas quando vem a brisa suave e fala: Elias, vem aqui fora. Elias sai dentro da caverna e vai para fora.
Porque a voz de Deus é uma voz audível. É uma voz que você consegue ouvir e discernir. Essa aqui é a voz de Deus. Na questão do ansioso, entra também até um pouco da questão da dúvida. Pois ele sempre está preocupado com o amanhã, com o futuro. Sempre ele está preocupado com o futuro. Ele nunca está preocupado com o passado. Ele está sempre preocupado com o futuro. O ansioso era um pouco duvidoso. Ele não se atenta à voz de Deus. O futuro ainda não existe, mas ele vive mais lá no futuro do que um presente com Deus. Porque hoje se chama presente. Valeu a aula de português do IBBC. Hoje é um presente. O ansioso prefere viver um futuro que não existe do que estar um presente com Deus. Veja o que Mateus 6:34 diz para um ansioso. Por isso, não fiquem preocupados com o dia do quê? Pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, basta suas próprias dificuldades. Em alguns textos diz, para cada dia, basta o seu mal. Então o ansioso, ele está querendo saber o que vai acontecer amanhã. Ele dá muita voz a horóscopo, né? Horóscopo, esses negócios aí. Ele quer saber o que vai acontecer amanhã. Ele quer as estrelas do jeito que estão ali, vai definir o que não. O ansioso, ele sempre está assim. Sempre preocupado com amanhã. Mas um amanhã, uma possibilidade de existir, não existe. Daqui 1 minuto, a gente não sabe o que vai acontecer com cada um de nós. Porque é um futuro, ainda uma possibilidade de existir, não existe. E muitas das vezes ele dá muita voz nessa questão do futuro. E não um presente com Deus. Mas, como faço para ouvir somente a voz de Deus e não as outras vozes? Como que eu faço então, Dudu, para querer só ouvir a voz de Deus e não a voz que está ao meu redor? Agora a gente vai lá em Apocalipse, capítulo 1, mas em outra versão. A versão da nova tradução da linguagem de hoje. Primeira, Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. Os seus pés brilhavam como um bronze refinado, e na fornalha e depois polido. A sua voz parecia o barulho de uma grande... Quem já foi para a cachoeira? Quantos já foram para a cachoeira aqui? Se um dia vocês quiserem me levar, estou disposto a ir, porque eu nunca fui numa cachoeira. Nem o da Caceia aqui, tá? Nem o da Caceia aqui, ó. As meninas ficaram até assustadas, porque eu nem fui no parque do Ibirapuera também. Levo gente para lá, nunca fui no parque do Ibirapuera. Se um dia vocês quiserem me levar, estou aqui à disposição do convite, tá? E aqueles que já foram na cachoeira sabem como que é. E eu acho interessante, porque perceba uma coisa. Vamos lá, Raquel, comigo. Quando você chega no local, eu imagino que seja assim, vocês estão aqui para me orientar. Vocês chegam lá, você já está escutando o barulho da cachoeira, não estão? Eu cheguei no local, mas está lá, mas é baixinho. Você chegou no local, você está escutando o barulho da cachoeira. Mas você sabe que ela está lá, né? E é desse jeito, né? Você chegou no local. Opa, estou escutando a voz da cachoeira. Mas aí o que acontece? Eu quero ver o quê? As águas caindo. Então, quanto mais perto da cachoeira eu vou indo, vai aumentando mais, né? Vai aumentando mais. Vai aumentando mais. Vai aumentando mais.
Vai aumentando mais. Vai aumentando mais. Vai aumentando mais. Vai aumentando mais. A gente está aqui na cachoeira e eu tenho que gritar com vocês por eu estar falando com vocês. Porque eu estou aqui na cachoeira. Eu estou ouvindo. Eu não tenho outra voz para escutar. Mas na proporção que eu vou saindo, vocês conseguem ouvir a minha voz tranquilamente. Não é verdade? Quando estamos na presença de Deus, é na mesma proporção. Como eu quero ouvir a voz somente a de Deus? Quanto mais perto eu estou dele, quanto mais perto eu quero estar dele, viver para ele, andar com ele, eu não escuto outras vozes, eu só escuto a voz dele. Mas a mesma proporção que eu dou voz para o medo, para a depressão, ansiedade, pecado, para a incredulidade, para a dúvida. Você viu o quanto que eu estou longe dele? O pastor Luciano Subirá, ele diz que não é o tanto do que você conhece de Deus que mostra que você o ouve, mas sim, o tanto que você se entrega a Ele, mostra o tanto que você o ouve. Jeremias 29:13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Um detalhe muito interessante. Coloca aí para mim de novo. Bem baixinho. Deus sempre vai continuar falando. Ele não vai deixar de falar. Ele sempre vai estar falando. Ele sempre vai continuar falando para nós. Filho, é por aqui. Mas como estamos tão longe dele, a gente escuta bem pouquinho a voz dele. Ele sempre vai continuar falando. Mas a partir do momento que eu preciso escutar essa voz, e ele falando: filho, eu estou aqui. Filho, eu estou aqui. Eu vou só seguindo a voz dele. Em meio a tantas vozes, a tantos barulhos, eu só quero escutar a voz dele. E quanto mais próximo eu estou indo, mais alto fica a voz dele. Quanto mais próximo eu vou ficando mais alto ali, ó. Ai, eu só estou escutando a voz dele. Eu estou escutando a voz dele. Agora a voz dele está audível. A pergunta que eu te faço nessa noite, e qual o Espírito Santo também nos faz: ele ainda fala. A questão é o quanto que você o ouve. Qual é a voz que você está dando mais atenção? Ele ainda fala. E a voz dele é bem audível. A pergunta é: o quanto que você o ouve? Em qual distância que você está dele? O que te define para saber qual é a distância que você está, é qual voz que você está dando mais atenção. Amém? Ele ainda fala.
Ele ainda fala. Ele não deixou nenhuma vez de falar. E quando que você ainda não escuta Ele, muitas das vezes, Ele envia servos e servas para falar pessoalmente com você. Para falar, você precisa voltar para o caminho. Amém? Senhor, a Tua palavra foi ministrada nessa noite às nossas vidas e ao nosso coração. A meio de tantas vozes que escutamos, queremos só dar atenção à Tua voz, Senhor. Queremos dar somente atenção àquilo que o Senhor fala para nós. Mas que haja em nós um coração disposto a Te buscar. Um ouvido disposto a ouvir. E um coração disposto a guardar a Tua palavra. Porque a Tua palavra diz, é clara, quando me buscar de todo o seu coração, vocês me acharão. E queremos buscar o Senhor todos os dias. Assim como o Senhor deu um direcionamento para Josué, medite nessa lei dia e noite. Queremos Te buscar cada dia mais. Queremos nos prostrar diante de Ti cada dia mais. Para que as vozes ao nosso redor não seja mais alto do que a Sua voz. A voz de como uma cachoeira. A voz de muitas águas. Obrigado por essa oportunidade de ministrar a Tua igreja e Teu povo. Nos leve em paz para os nossos lares. Que o Senhor venha dar o descanso do justo para cada um dos meus irmãos. Que o descanso repouse sobre a mente, a alma e o coração. Que eles possam desfrutar do descanso dos céus. E amanhã poder levantar para o seu cotidiano normal. E que essa palavra venha estar cravada em nossos corações. Para que possamos ouvir somente a Tua voz. É isso que eu te peço, te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos.